Olá, uma ótima tarde para você. Começa agora mais uma edição do Agricultura BR. Olá, uma boa tarde para você. Seja muito bem-vindo. Hoje é quarta-feira, dia 17 de agosto e você vai ver nesta edição. Vai ver a estimativa da Conab para a safra brasileira de cana-de-açúcar. Organização Internacional do Café reduz a estimativa de produção global do grão por conta da ferrugem nos cafezais do México. As compras de soja da China, comprando soja dos Estados Unidos, seguem muito fortes e já acumula nesta semana, nesta terça e quarta-feira, 500 mil toneladas. E o preço da saca de milho em Mato Grosso do Sul cai 25% no período de 3 meses. Tem mercado físico, mercado futuro, previsão do tempo. A partir de agora é o Agricultura BR no ar. A Conab divulgou na manhã desta quarta-feira a sua segunda estimativa para a produção de cana-de-açúcar aqui do Brasil, temporada 2016-2017. A companhia rebaixou a sua projeção, indicando agora que o Brasil retire dos campos, veja só comigo na sua tela, o volume total de 684.770.000 toneladas de cana. A primeira estimativa apresentada pela companhia em abril deste ano estimava uma moagem de 690 milhões, portanto, há uma redução bastante expressiva em relação a essa expectativa. Mais detalhes sobre essa nova projeção da Conab e também trazendo os destaques da produção de açúcar do Brasil, você acompanha ainda nesta edição do Agricultura BR. E o assunto é soja na Agricultura BR, soja norte-americana. E se por um lado o clima nos Estados Unidos vai se apresentando cada vez menos agressivo, menos nocivo à produção de soja daquele país, que vem com calor sim, um calor mais intenso, mas que não tem prejudicado as lavouras porque as chuvas têm comparecido no meio-oeste norte-americano. Por outro lado, se o clima não ameaça a safra americana, por outro lado, nós temos a demanda, principalmente demanda da China sobre a soja daquele país. Vale lembrar que há outras situações no mercado que precisam ser consideradas. Entre elas, a temporada 2015-2016 na América do Sul, que foi prejudicada exatamente pelo clima. Tanto o Brasil quanto a Argentina tiveram prejuízos na sua produção, tiveram rebaixamentos nas suas expectativas de produção por conta dos efeitos climáticos. E mesmo a temporada 16-17, principalmente falando de Brasil, já há ameaças, principalmente com o atraso da semeadura de soja, o que pode trazer alguns argumentos importantes para o mercado para manter a sustentação com os valores da soja. O principal deles, sem nenhuma dúvida, é a demanda internacional, principalmente da China. Nós vamos ver agora o que aconteceu com os valores para a soja negociada na Bolsa de Chicago, no contrato de mais curto prazo, que é setembro, e o contrato que tem a maior liquidez, o maior número de posições, contratos negociados, que é novembro. É o que você acompanha comigo. Nós temos aqui, primeiro, setembro, nós tínhamos na última quarta-feira os negócios em $9,96 por bushel, na quinta-feira, $10,01 por bushel, sexta-feira, $9,85, segunda-feira vieram para $10,09 e esta última terça-feira fechou a $10,20 por bushel, posição de setembro negociada na Bolsa de Chicago. Vamos ver agora como é que fechou novembro, o destaque de agora no Agricultura BR. Nós temos aqui posição de novembro, na quarta-feira fechou a 9,80, quinta-feira 9,84, sexta-feira 9,81, aqui vindo na estabilidade o final da última semana. Já essa segunda-feira subiu bem para $10,09 o bushel, terça-feira perdeu um pouco, $10,06 por bushel. O que vai dando sustentação, claro, é a demanda que vai segurando os valores na Bolsa de Chicago. Vamos saber agora como é que vem os negócios neste momento para as posições negociadas com soja na Bolsa norte-americana, porque, como eu disse logo na abertura, a China já confirmou
Ontem e hoje, 500 mil toneladas de soja comprada dos norte-americanos para entrega na temporada 16-17. E claro que isso vai trazer ânimo diferente ao mercado que vinha apresentando alta. Vamos saber como é que estão os negócios agora. Temos soja com alta na Bolsa norte-americana. Posição de setembro vem a $10,27 o bushel, alta de 0,78%. Novembro, elevação de 0,69%, $10,14 o bushel, e janeiro de 2017, elevação de 0,67% a $10,13 por bushel. Assim vem os negócios com soja na Bolsa norte-americana. As lavouras de soja dos Estados Unidos têm recebido um bom volume de chuvas nos últimos dias, o que garante condição de umidade do solo ideal para que as lavouras se desenvolvam bem. A Nadiara, da Somar Meteorologia, participa do Agricultura BR agora com a gente, trazendo em destaque a previsão do tempo para o meio-oeste americano. Olá, Nadiara, boa tarde para você. Olá, boa tarde a todos que nos assistem. Por enquanto, o clima tem contribuído para o bom desenvolvimento das lavouras de soja nos Estados Unidos. No último final de semana, tivemos enchentes em alguns estados, mas isso trouxe danos pontuais. Agora, para os próximos dias, as condições vão continuar favoráveis ao desenvolvimento das lavouras de grãos, porque a previsão é de episódios de chuva e temperaturas elevadas. E essa combinação de energia solar e também umidade favorece o bom desenvolvimento das plantações. Agora, para os próximos 5 dias, a expectativa é de volumes de água variando em torno de 15 milímetros na maior parte do cinturão produtor de grãos. Então, não é um volume tão expressivo de água a ponto de trazer danos, mas, por outro lado, mantém a umidade no solo. E durante esses próximos dias, o calor continua predominando, mas não será extremo a ponto de trazer estresse térmico para as plantas. As máximas devem variar de 29 a 30 graus na maior parte das localidades. Em algumas áreas, a máxima pode chegar em torno de 34 até 35 graus nas regiões mais quentes. Durante a próxima semana, a expectativa ainda de continuidade da chuva. Neste período, as pancadas serão um pouco mais isoladas, mas ainda assim devem abranger boa parte das áreas produtoras do meio-oeste americano. E as temperaturas, mais uma vez, vão continuar bastante elevadas, mas sem trazer danos às plantações. Neste período aqui da próxima semana, a temperatura máxima deve variar de 28 a 30 graus na maior parte do cinturão produtor de grãos. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Até já! Até já, Nadiara. Por aqui os destaques agora são para o Brasil e a gente começa falando a respeito da relação do dólar frente ao real. A moeda norte-americana, que tanto caiu nas últimas semanas, chegava a R$ 3,11 na cotação mínima mais baixa do último ano, voltou a subir nos últimos dias. Ontem, o dólar comercial fechou em alta pela quarta sessão seguida aqui no Brasil, a R$ 3,19. Hoje, mais cedo, subia mais um pouquinho, há pouco vinha a R$ 3,22. Vamos acompanhar os negócios de agora, então. Veja comigo, em tempo real, cotação do dólar comercial aqui no Brasil. Neste momento, vem operando com alta de 0,71%, sendo negociado a R$ 3,21 mais 8. Por aqui é hora de cotações da soja pelo Brasil. Acompanhe os valores. Produtores de soja do Brasil já começam os preparativos para a nova temporada da oleaginosa safra 2016-2017. No estado do Mato Grosso, produtores rurais e também técnicos agrícolas se reúnem para buscar mais produtividade através de palestras e divulgação de conhecimentos. É o que a gente acompanha agora na reportagem de Valdir Pacheco. Com o objetivo de levar conhecimento aos produtores e consultores técnicos da região para aumentarem as suas produtividades com a cultura da soja, a empresa multinacional do agronegócio realiza em Sorriso, Mato Grosso, o Encontro Técnico da Soja BR-163, edição 2016.
Fatores determinantes para altas produtividades. Este foi um dos temas abordados durante este encontro técnico. Este agrônomo e consultor foi um dos palestrantes que abordou diversos fatores para altas produtividades de soja. Nós viemos discutir os fatores para alcançar altas produtividades de soja, em cima da gente quebrar nossas médias de hoje para buscar patamares mais elevados do que a gente tem atingido hoje. O estado do Mato Grosso está estabilizado em 50 sacos, a região de Sorriso perto de 60, mas a gente tem que buscar produtividade de 70, 80 sacas por hectare, que a gente tem condições de fazer isso aqui no Mato Grosso. Então a gente discutiu aspectos relacionados ao solo, ao perfil de solo, tanto químico, físico quanto biológico, quais ações fazer, as coberturas, as rotações de culturas, os problemas que a gente pode enfrentar no solo, como determinar as melhores variedades de soja para a gente buscar esses patamares, a sua boa distribuição, a sua boa população de plantas por hectare, que esses são fatores que vão fazer a diferença. O objetivo é aumentar a produtividade, porém com baixo custo, através de simples ações. Porque o nosso potencial produtivo é de 80 sacas. Então, o que a gente está executando de maneira, às vezes, de uma forma igual para todas as áreas, é o que está segurando nossa produtividade. Então, tem muitos aspectos como doenças de solo, que são os nematóides, que estão segurando a nossa produtividade, onde com ações simples, com rotação de cultura, com uso de cultivares resistentes, a gente pode melhorar essas questões. Então, o grande objetivo realmente é aumentar o máximo possível a rentabilidade da soja. Porque o Mato Grosso, hoje, a gente tem a soja mais cara em termos de custo de produção e a mais barata na hora de vender do Brasil. Então, a gente tem que suprir isso não só com escala, mas sim com eficiência dentro da propriedade. E aí que eu digo que conhecimento, dedicação e capricho vão fazer com que o produtor seja mais eficiente e tenha uma rentabilidade muito maior na cultura da soja aqui no nosso estado. Valdir Pacheco para o SBA. Um outro fator aí que é importante para o desenvolvimento, para que você tenha uma soja melhor paga, mais rentável para o produtor em Mato Grosso, é a logística nesse estado. É porque o Mato Grosso, claro, fica muito distante dos portos brasileiros. Então, quanto mais tiver melhoras em relação à saída da soja, escoamento da produção, principalmente para os portos do norte do país, maior será a rentabilidade desse produtor. E se você quiser comentar aqui alguma das análises da Agricultura BR, mandar fotos, vídeos da sua produção, entre em contato conosco. Você pode entrar em contato através da nossa página no Twitter, no Facebook, pelo nosso blog, e-mail e também através do nosso WhatsApp. O número é o 67996562266. E a Agricultura BR vai para um rápido intervalo. No próximo bloco, o assunto é café. Você vai ver que a ABIC, a Associação Brasileira das Indústrias de Café aqui do Brasil, estima que a safra de conilon do país deva sofrer por mais algumas temporadas, porque prevê mais seca no estado do Espírito Santo. A Nadiara da Somar Meteorologia volta no próximo bloco, trazendo qual é a previsão real para o estado nos próximos meses. Fique conosco, a gente volta já. Agricultura BR de volta ao vivo nesta quarta-feira para todo o Brasil e também países vizinhos. Se você está chegando por aqui agora, seja bem-vindo. Neste bloco a gente começa falando a respeito de café e o destaque agora é para o estado do Espírito Santo. Por lá, a seca tem sido muito persistente, o que levou abaixo a produção de café conilon já nas últimas safras. Uma quebra forte que cada vez mais aumenta a preocupação em relação de quando retornam essas chuvas, se essas chuvas chegarem, qual que será, a quantidade que ela vai cair no estado do Espírito Santo e principalmente se essa seca continua para as próximas temporadas. Quem responde é a Nadiara Pereira. A situação da seca deve começar a melhorar no Espírito Santo a partir desta próxima safra, só que o período de recuperação deve ser duradouro, já que o estado passa por uma seca prolongada já há mais de 2 anos. E agora, para esta próxima safra, o grande diferencial vai ser a atuação do fenômeno Laninha. No último ano, tivemos um El Ninho, que prejudicou muito a produção do café conilon sobre o estado do Capixaba. E agora, neste ano, com a atuação do fenômeno Laninha, as chuvas devem ficar concentradas
espalhadas mais sobre a metade norte do Brasil, principalmente durante o próximo verão. Isso vai favorecer o estado do Espírito Santo e as áreas mais secas do norte mineiro e também do interior nordestino. Nestes próximos mapas eu já mostro o retorno da chuva que está previsto durante a primavera para o estado capixaba. Durante o mês de setembro a gente acompanha aqui a distribuição da chuva sobre todo o Brasil. Grande parte da região sul, partes de São Paulo e Mato Grosso do Sul devem ter os maiores volumes acumulados de água durante o mês de setembro. Mas a gente já deve observar os primeiros episódios de chuva mais forte também sobre o interior do sudeste e do centro-oeste, inclusive sobre o estado do Espírito Santo, onde tem previsão de mais de 50 milímetros ao longo do mês de setembro. Então é uma chuva que não é tão expressiva, mas já começa a aliviar um pouco a situação da seca e recuperar a umidade do solo. No próximo mês, no mês de outubro, a chuva se torna mais generalizada sobre todo o interior do Brasil. E sobre o sudeste do país teremos volumes mais expressivos de água e também uma chuva mais abrangente. Deve chover de 150 até 200 milímetros em algumas áreas do sudeste. E no estado capixaba, esse volume de água também deve girar acima dos 100 milímetros. Então já é considerada uma chuva agrícola que recupera a umidade no solo nas áreas produtoras de café conilon. Ao longo do mês de novembro a situação não é muito diferente. Deve chover de forma abrangente e volumosa em todo o sudeste e no estado capixaba o volume de água deve ultrapassar 150 milímetros. E durante o verão, com a atuação do fenômeno Laninha, mesmo sendo um fenômeno de fraca intensidade, teremos chuvas mais abrangentes e volumosas sobre o centro e norte do Brasil que devem beneficiar as áreas produtoras de café conilon do Espírito Santo. Por enquanto, a demora vai ser maior para a recuperação do nível dos reservatórios de abastecimento, mas a umidade do solo já deve se recuperar bem entre a estação da primavera e o verão sobre o estado do Espírito Santo. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Até já! Bom, até que enfim, uma expectativa positiva para o clima sobre o estado capixaba, né? Por aqui a gente segue falando sobre a situação do café e do café conilon no estado do Espírito Santo, porque por lá os valores da saca continuam subindo e elas sobem devido à escassez da safra passada. A safra passada sofreu com essa grande seca que derrubou bastante o volume do grão produzido. Ontem foi mais um dia de alta para o preço negociado por lá. Veja comigo na sua tela o que mostra o indicador do CPEA. Ele toma como base o preço do café conilon tipo 6, peneira 13 acima. O valor da saca de 60 quilos ontem alcançou R$ 423,66. Foi o segundo dia seguido de alta depois da queda que a gente viu acontecendo na sexta-feira passada, 12 de agosto, que derrubou o preço para R$ 422. Estes patamares que a gente vê na tela aí são os mais altos da história para o valor do café conilon negociado no mercado físico do Brasil. No acumulado deste mês de agosto, os valores já subiram 0,67% em relação ao mês de julho, que foi um mês também de altas significativas. No cenário internacional, o café Robusta, que é a referência principal para a produção de café conilon aqui no Brasil, em especial para os estados do Espírito Santo, Rondônia e também Bahia, tiveram nos últimos pregões na Bolsa Londrina alguns revés. Esses revés fizeram com que a posição de mais curto prazo perdesse o piso de $1.800 a tonelada e que vem sendo mantido nas últimas semanas. Esses valores um pouco mais elevados para o café Robusta, eles acontecem principalmente por conta de alguns fatores. Aí você está 3 fatores iniciais. Entre eles, a quebra da produção do café Robusta no maior país produtor, o Vietnã. O Vietnã, além de ter uma safra menor, ainda teve uma redução nos seus estoques. A redução dos estoques no Vietnã chega a 50% do café Robusta. Além disso, isso que foi citado pela Nadiara e também pela Juliana em relação ao conilon no Brasil, dá um peso totalmente diferente ao mercado internacional, porque o Brasil é o segundo maior produtor desta variedade, é o maior produtor de café arábica do mundo e é o segundo maior produtor de café conilon do mundo. Então, se o Vietnã, que é o maior produtor, tem problemas de produção e tem estoques menores, e aqui no Brasil a situação de produção está totalmente comprometida, porque o Espírito Santo, maior produtor, vem enfrentando secas consecutivas, a situação são de números recordes, valores recordes dentro do mercado interno brasileiro e no internacional também. Mesmo com alguns recuos na Bolsa de Londres, que nós acompanhamos agora, observe que agora nós temos 2 posições já fora do piso de $1.800, nós temos setembro, que já tinha fechado em queda, abaixo de $1.800,
1.800 dólares ontem, agora vem com 1.752 dólares a tonelada, com queda de 1,29%. Novembro recua 1,49%, os negócios estão em 1.785 dólares a tonelada. Janeiro, posição negociada para janeiro de 2017 no mercado futuro, 1,31% de queda a 1.806 dólares por tonelada. E março do próximo ano, com recuo de 0,92% a 1.825 dólares por tonelada. Portanto, recua um pouco mais expressivo nesta quarta-feira para os negócios com café robusta na Bolsa de Londres. Voltando agora para o mercado físico brasileiro do café, ao contrário do que acontece com a variedade Conilon, os preços do grão arábica, estes vêm em queda aqui no Brasil. A queda já é acentuada em relação ao fechamento do mês anterior. Vamos acompanhar na tela agora como foi negociada a saca no dia de ontem. Veja que o preço da saca de 60 quilos do café arábica, segundo o indicador do CPEA, que toma como base a café arábica bica corrida, tipo 6, classificação bebida dura para melhor, fechou a R$ 468,44 a saca. Nos últimos dias a gente vê essa oscilação acontecendo, mas a tendência é sim negativa. A safra de café arábica aqui do Brasil, ao contrário do que se pensou entre os meses de junho e julho, ela foi sim cheia, foi uma safra produtiva e não teve os impactos negativos das geadas do início de junho sobre as principais regiões produtoras. E com isso, depois dessa confirmação acontecendo ao longo dos trabalhos de colheita, o mercado vem derrubando o preço para baixo. No acumulado deste mês de agosto, os valores já caíram 5,21% em relação ao fechamento do mês anterior, mês de julho. Por aqui a gente segue falando de café, mas agora com destaque internacional. A Organização Internacional do Café divulgou na última sexta-feira que reduziu a sua expectativa de produção global do grão para a temporada 2015-2016 em função de uma forte ferrugem nos cafezais sobre o país México. México é um grande produtor de café também e essa ferrugem que atinge as lavouras do grão por lá está sendo mais severa do que o previsto. Com isso, acompanhe comigo na sua tela como ficou a nova projeção. Veja que anteriormente a OIC, Organização Internacional do Café, estimava uma produção global de 144 milhões e 700 mil sacas do grão. Este anúncio, feito na última sexta-feira, reduziu, portanto, para 143 milhões e 300 mil sacas a estimativa em função, portanto, dessa quebra no país do México. Apesar dessa redução, ainda assim, se essa safra for confirmada em 143 milhões, vai ser levemente superior em relação à temporada 2014-2015. A gente dá uma olhadinha agora na expectativa de produção do México, que teve toda essa influência na expectativa da produção global. Veja comigo como cai a projeção para o país. Anteriormente, a OIC estimava uma safra de 3 milhões e 900 mil sacas de café e agora derruba para, veja só, 2 milhões e 800 mil sacas, mais de 1 milhão de sacas a menos em relação à expectativa inicial por conta desta ferrugem dos cafezais que tanto é prejudicial à produção do grão. E nós falamos do cenário do mercado internacional, nós temos alguns cenários agora que são importantes para serem avaliados pelo cafeicultor brasileiro, produtor de café arábica. Isso porque nós estávamos tendo muita pressão negativa nos negócios em Nova York, posições que estavam sendo negociadas próximas a $1,60 por libra-peso, recuaram bastante, agora vão operando pouco acima de $1,40 por libra-peso. Fora essa questão,
negociação, tem também o fator dólar. O dólar, com essa oscilação que nós temos acompanhado nas últimas semanas, mexe muito com o mercado de café. Por exemplo, numa situação na qual nós tivemos o dólar recuando no Brasil, o café em Nova York deveria ter tido um suporte melhor de valores e não foi o que aconteceu. Ao mesmo tempo que o dólar recuou no Brasil, também teve um recuo nos valores em Nova York. Então, na hora de ter a negociação em reais, acabou não tendo aquela compensação. E hoje nós temos dólar em alta no Brasil. Vamos saber como é que vem a operação com o café arábica na Bolsa de Nova York, a referência mundial e principalmente para o Brasil em termos de café arábica. E acontece exatamente o que a Agricultura BR previa, de ter uma queda por conta da alta do dólar no Brasil. O dólar sobe no Brasil, normalmente vem uma pressão negativa com os negócios em Nova York para o café. Posição de setembro, queda de 1,01% a $1,36 a libra peso. Dezembro vem com $1,39 a libra peso, queda de 1,17%. Posição de março, com recuo de 1,07%, vem para $1,42 a libra peso. Maio do próximo ano também com negócios em queda de cerca de 1% a $1,44 por libra peso. Portanto, cenário de perdas hoje para o café arábica negociado na Bolsa de Nova York. Isso já mostra que o mercado interno brasileiro aqui, para quem tem café a comercializar ainda, vem bastante travado. Nós estamos vivendo pelo menos os últimos 10 dias com poucos negócios com o café, porque os valores praticados no cenário interno nacional não são agradáveis para o produtor. Então, vendem só aquilo que realmente precisam para a negociação. E esses preços menores no mercado interno têm tudo a ver com esses valores que eu mostrei agora em Nova York. Nova York vai dando pressão negativa sobre os valores do café arábica e isso se reflete em poucos negócios no Brasil. Vamos saber agora como é que a Bolsa Brasileira, a Bolsa de São Paulo, opera café neste momento. Vem com queda também, não poderia ser diferente. São poucos contratos negociados, quedas aqui na posição de setembro de 0,36%. Dezembro tem um pouco mais de expressão, mas 720 contratos é realmente pouco para as posições negociadas, mas vem a $167,90 a saca de 60 quilos, com recuo de 1,21%. E segue em São Paulo, o Congresso da Andave vai encerrar nesta semana, começou na segunda-feira, encerra amanhã, reunindo empresas e principalmente muitos profissionais do agronegócio que vão discutindo o futuro e principalmente tecnologias para a agricultura. Você vai acompanhar agora uma entrevista feita com um representante da BASF aqui no Brasil. O mercado ainda na agricultura e na pecuária reage bem. Como a BASF vê esse mercado neste momento? Bom, o mercado agro vem reagindo de uma forma muito positiva, principalmente nos últimos meses, né? A gente está num período que antecede o plantio de soja, que é o que predomina em nosso mercado, e a partir de agora a gente está muito confiante em um crescimento moderado do mercado. Acabamos de ver alguns índice de confiança do produtor e eles apontam o maior nível desde 2014, o que reitera o bom momento que vem acontecendo para o produtor rural na venda e comercialização dos seus grãos. A BASF tem operado com algumas alternativas de financiamento. Barter é uma delas? Sim, a Barter é uma das ferramentas que a gente vem trabalhando. Boa parte das nossas vendas hoje acontecem via essa modalidade financeira. A BASF colocou o agricultor no centro da sua estratégia. Então, não só produtos, mas também serviços, ferramentas financeiras e outras modalidades para que a gente consiga alavancar os negócios e suportar o produtor em um momento como esse. Agora vamos falar um pouquinho aqui na Andave. A BASF traz um produto novo que está sendo divulgado junto, né, empatizado junto aos distribuidores. Esse produto novo, que produto é esse que vocês trazem para o mercado? É com muito orgulho que a gente traz para toda a rede de distribuição nossa o Ativum. O Ativum é um fungicida com tripla
função, é um produto realmente inovador no mercado e o que a gente conseguiu constatar em nossas áreas demonstrativas é que ao utilizar o ativo junto com todo o sistema de posicionamento dos produtos da BASF de forma preventiva, os agricultores conseguem colher em média 3 sacas, em média acima do que produtos concorrentes, do que sistemas concorrentes similares. Você comentava agora há pouco que é um produto premium. E o preço? O preço também é diferenciado? É um produto muito competitivo, ele está classificado como fungicida premium, com amplo espectro de funções. O foco dele principal é a ferrugem da soja, mas também por ter 3 ingredientes ativos, ele proporciona o combate a diversas outras doenças. O preço realmente é competitivo e proporciona ao produtor maior produtividade e maior rentabilidade na sua lavoura. Agora, Mário, você anunciava agora há pouco um novo produto, um novo serviço, um cartão para quem consome produtos da BASF? Sim, exatamente. Como eu comentei há pouco, o agricultor está no centro da nossa estratégia. Então, mais do que levar as melhores tecnologias globais para esse agricultor, a BASF lançou no final de 2015 e vem fazendo uma expansão muito acelerada do cartão Safra, que é um programa pioneiro no mercado, onde o agricultor consegue comprar em nossas revendas parceiras e acumular pontos que podem ser trocados por uma série de produtos para suas casas e propriedades. É um tipo cartão fidelidade, que nem esses que as empresas aéreas concedem, algumas empresas concedem, não é isso? Sim, é um programa de pontuação, onde o produtor consegue acumular pontos e trocar por uma série de benefícios, tanto para suas famílias quanto para suas propriedades. Um ponto importante de comunicá-lo aqui na Andave, porque é uma importante ferramenta que ajuda as nossas revendas parceiras a fidelizar ainda mais esse agricultor. Então, com o cartão Safra todo mundo ganha. A BASF, por conseguir levar um mix de produtos para o agricultor, o revendedor nosso que consegue fidelizar o agricultor e o agricultor que consegue trocar tudo que ele compra em produtos para a sua residência e para a sua propriedade. Estamos no caminho certo da estratégia, com foco no agricultor, com muita tecnologia e benefícios a todos da cadeia. E nós vamos para mais um rápido intervalo. Veja no próximo bloco que a Conab marca mais um leilão de milho. Vai acontecer na próxima terça-feira. Daqui a pouco você vai ter mais destaques a respeito das vendas de soja dos Estados Unidos para a China aqui no Agricultura BR. Nós vamos para o intervalo comercial e voltamos já. E os índices de umidade de solo estão muito baixos no centro-oeste do país e também no interior da região sudeste. Isso por conta da falta de chuvas. Bom, nos últimos dias, algumas precipitações aconteceram sobre regiões importantes que estavam precisando dessa chuva, como é o caso de algumas cidades do Mato Grosso. A Nadiara volta ao programa agora, conta pra gente se essas instabilidades chegaram a melhorar a umidade do solo nas regiões e se tem previsão de mais chuva para os próximos dias. A chuva que tem atingido o sudeste e o centro-oeste do país não tem sido suficiente para encharcar o solo, principalmente no interior das duas regiões. Toda esta área vermelha do mapa que cobre Mato Grosso, norte de Mato Grosso do Sul, Goiás, Distrito Federal, Minas Gerais e o estado capixaba, a situação é muito crítica, porque o índice de umidade do solo está abaixo de 10%. O solo encontra-se um pouco mais úmido aqui entre o sul de São Paulo e o sul de Mato Grosso do Sul, onde tem chovido com certa frequência e o índice de umidade do solo chega até 70% nas áreas em azul do mapa. Agora, para os próximos dias, há previsão para alguns episódios de chuva, mas de baixos volumes acumulados. A chuva mais intensa vai ficar concentrada na região sul e, aos poucos, ela se espalha aqui por partes de Mato Grosso do Sul, São Paulo, sul de Minas Gerais, Rio de Janeiro, até o estado capixaba. Nas regiões sudeste e centro-oeste, os maiores volumes de água devem favorecer principalmente o estado de São Paulo e o sul de Minas Gerais. Nesta área pode chover até 30 milímetros, que é uma chuva que recupera a umidade do solo. Mas naquelas áreas mais secas, principalmente aqui de Mato Grosso, Goiás e também do centro e norte de Minas Gerais, se chover vai ser de uma forma bem rápida e isolada. Então é uma chuva que melhora um pouco a qualidade do ar, mas não é suficiente para encharcar o solo, principalmente para a preparação do solo para o plantio da próxima safra. Durante o próximo período, durante a próxima semana, a expectativa é de tempo bastante seco no interior do Brasil. O destaque, a partir do próximo final de semana, é o avanço de uma massa de ar polar, que
vai derrubar as temperaturas no centro-sul do Brasil e vai garantir tempo mais aberto. Na região centro-oeste e no sudeste vai voltar a fazer frio, inclusive não se descarta a ocorrência de geadas no início da próxima semana em algumas cidades de Mato Grosso do Sul e até mesmo entre São Paulo e sul de Minas Gerais. E teremos esse tempo mais seco, então, que mantém os baixos níveis de umidade do solo em grande parte das duas regiões. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Até já! Por aqui no Agricultura BR, o assunto de destaque é o milho. Eu começo falando a respeito da colheita no estado de Mato Grosso do Sul. Nesta quarta-feira, a AproSoja estadual divulgou os números atualizados e afirma que até o próximo dia 5 de setembro, a colheita já vai estar totalmente conclusa. De acordo com os dados apresentados, a AproSoja trouxeram números que apresentam que 60% dos 944 mil hectares cultivados com milho em segunda safra já foram colhidos. Uma safra que foi, como você sabe, muito prejudicada pelo fator climático, pela seca e por prejuízos severos que fizeram com que a comparação entre a segunda safra da temporada 14-15 e a 15-16 apresentasse uma queda superior a 32%. Vamos aos números então de como é que está a colheita no Mato Grosso do Sul. Números da AproSoja, são 566 mil hectares que já foram colhidos, faltam 378 mil ou 40% de um total de 944 mil. A AproSoja acredita que a colheita ela encerra agora no próximo dia 5 de setembro. Mas não para por aí, isso porque os dados comparativos mostram uma queda de produtividade no Mato Grosso do Sul, assim como aconteceu em todos os outros estados, muito severa. Faz com que a previsão agora para a produção sul-mato-grossense, que chegou a ser estimada acima de 9 milhões e 500 mil toneladas, fique em 6 milhões e 200 mil toneladas. 6 milhões e 200 mil toneladas comparado com aquilo que foi produzido na safra passada, foram 9 milhões e 100 mil, aí a queda é muito grande, são 31,82% de queda, quase 32% de quebra em relação à safra passada. Vamos aos números para que o público em casa consiga visualizar o que significa isso. É por isso que falta muito milho no Brasil. Temporada 14-15, 9 milhões e 100 mil toneladas foram produzidas na segunda safra de milho do Mato Grosso do Sul, é onde está concentrado toda a safra de milho desse estado. 15-16 agora deve apresentar 6 milhões e 200 mil toneladas. Para que o produtor rural que está em casa, telespectador, até o pessoal que não é da agricultura, mas que acompanha aqui o nosso programa, tem muitos telespectadores com esse perfil. Se você comparar a produtividade do ano passado com a produtividade deste ano ou desta temporada, ela recua de algo na casa de 95,8 sacas de 60 quilos por hectare para 59,9 sacas por hectare em média. Aí as perdas são realmente muito fortes. É hora agora de acompanhar os valores do milho no mercado físico do Brasil. Mercado futuro, aliás, a gente começa vendo, já tem os preços no físico. Vamos então, em primeira mão, acompanhar os negócios com cereal na BMF Bovespa, que hoje negocia a saca do milho em queda. A posição de setembro é a que tem o maior volume de contratos, são mais de 2.600, e o valor da saca cai hoje 1,16% em relação ao fechamento anterior. Cada saca de milho vem negociada agora na BMF a R$ 43,60. A posição de novembro tem 1.740 contratos negociados a R$ 43,95 a saca. Esta posição já perdeu hoje também mais de 1% em relação ao fechamento anterior. E o milho para entrega em janeiro tem apenas 180 contratos negociados, um volume bem menor, e eles vêm com baixa de 0,83%. Cada saca para entrega no primeiro mês de 2017 vem negociada agora também a R$ 43,95. Agora sim, vamos aos negócios do mercado físico nacional. Acompanhe os preços mínimos e máximos em cada praça produtora. Cotações do milho. Oferecimento Sementes Biomatrix. Alta tecnologia em grãos e silagens de milho e sorgo.
Por aqui, a Agricultura BR segue falando a respeito de milho e em mais um esforço do governo federal em tentar colocar pressão negativa ou pelo menos segurar um pouco a alta do preço do milho no Brasil. Nesta quarta-feira, a Conab divulgou a confirmação de um novo leilão de milho que vai ofertar 50 mil toneladas no próximo dia 23, na terça-feira. Serão 2 editais, com o primeiro vindo com quase 9.500 toneladas de milho, o outro com 40.500 toneladas. E os números, os valores que serão praticados com isenção de ICMS ainda não foram divulgados e podem ser divulgados até 2 dias antes. Portanto, tem que ser na sexta-feira. Até sexta-feira, a Conab tem que divulgar os valores sem ICMS para esse leilão com milho dos estoques públicos nacionais. E nós falávamos a respeito deste tema nesta semana, os esforços do governo em tentar passar uma ideia de que o abastecimento de milho no Brasil pode ficar garantido, que não tem tanta ameaça assim, e até tentando dizer que os preços vão cair bastante no ano de 2017. O fato é que o governo tenta mais um leilão de estoques públicos. Esses estoques públicos, esses leilões, são para atingir produtores de carne de frango e também de carne suína. Fez um leilão como esse na última semana, colocou 50 mil toneladas também em oferta, mas vendeu apenas 32%. Vamos saber um pouquinho agora do que acontece com o milho negociado na Bolsa de Chicago, Bolsa norte-americana, que é referência mundial para essa commodity. Olha, o milho nos Estados Unidos já foi todo plantado da nova temporada 16-17 e por lá as condições de clima que antes indicavam calor extremo e muita seca, agora se acalmam. O clima tem apresentado chuvas nas regiões produtoras, o que tranquiliza os produtores rurais e acaba pressionando os preços no mercado. Hoje o milho em Chicago já oscilou bastante. Vamos acompanhar como estão os negócios deste momento. Milho neste momento vem operando em campo positivo, sobe em relação ao fechamento de ontem. A posição de setembro negocia agora o cereal a $3,29 mais 75 por bushel, alta de 0,68%. O milho para entrega em dezembro sobe agora 0,59%, vem negociado a $3,39 mais 25. A posição de março do ano que vem, $3,48 mais 75 por bushel, alta agora de 0,43%. E a posição de maio de 2017, subindo um pouquinho menos, mas ainda assim em campo positivo, alta de 0,28% agora, negócios a $3,54 mais 75 por bushel. As cotações hoje já foram maiores do que as atuais, mas elas continuam em patamares bem altos para o dia, bem próximo à cotação máxima desta quarta-feira. Vamos acompanhar agora mais cotações do Brasil. Veja como estão os valores no estado do Mato Grosso. Mudando um pouquinho de cultura, vamos falar agora a respeito do mercado do algodão e os preços aqui no Brasil. Mas para a gente falar a respeito dos valores nacionais, é preciso citar o que acontece no cenário internacional que influencia com os negócios aqui no Brasil. As cotações do algodão no mercado externo vêm em queda e com isso as tradings que operam aqui no Brasil são forçadas a reduzir o seu preço no país. E com isso as cotações internas da fibra vêm recuando. Elas que começaram o mês de agosto aqui no Brasil, indicando recuperação, valores firmes, agora já vem em processo de queda. Ontem foi mais um dia de baixa anotado para a libra-peso do algodão negociada aqui no país. Vamos acompanhar na tela então? Veja comigo, o valor da libra-peso no acumulado destes últimos dias. Ontem, 16 de agosto, terça-feira, o valor veio abaixo para R$ 2,55 mais 13
por libra-peso, já acumulando baixas superiores a 3% no acumulado deste mês de agosto. Vamos saber então os valores dos negócios com algodão em Nova York, referência mundial para a pluma. Nós temos aqui algodão em Nova York num caminho diferente do que acontece no Brasil. Neste momento, algodão vem em alta, a posição de outubro vem sendo negociada com elevação de 0,69% a 68 centes mais 48 por libra-peso. Dezembro com alta de 0,29%, 68 centes de dólar também, quase 69 neste momento. Posição de março ganha 0,15% e vem para 69 centes mais 20 por libra-peso. E maio com alta de quase 0,5%, 0,49% de elevação a 69 centes mais 40 por libra-peso. Cenário internacional mostrando algodão em alta nesta quarta-feira. Por aqui é hora de responder a sua dúvida, telespectador, porque é hora do quadro Agricultura BR Responde. Em meio a vários questionamentos que são relacionados a mercado, também recebemos perguntas a respeito do fator técnico. E hoje, respondendo uma pergunta sobre fruticultura. Vamos saber quem entrou em contato, então, aqui com o programa no Agricultura BR. Quem entrou em contato foi o Isaías Oliveira, de Riacho Doce, Bahia. E ele perguntou o seguinte: qual o ponto certo para a poda do maracujá, Juliana? Pergunta do telespectador da Bahia. E nós fomos atrás da resposta para você. Acompanhe o que diz o engenheiro agrônomo do Senar em Mato Grosso do Sul, Carlos Crestani, a respeito da sua dúvida. A poda do maracujá deve ser feita quando ele solta a ramificação para a floração. Depois que ele faz um perfil de ramos para soltar a floração, bem antes da floração, que ele está em fase de crescimento, você vai identificar os galhos produtivos e os galhos não produtivos, que provavelmente o senhor já deve ter feito antes do plantio algum curso de maracujá para estar fazendo a poda de galhos ladrões ou galhos que contêm mais frutificação. Então, mais ou menos quando ele perfiar de vários brotos, muitos devem ser eliminados, deixando sempre os mais saudáveis e deixando sempre aqueles que tu vê pela folha, que é o mais que tem mais possibilidade de frutificação. Está aí a resposta para o telespectador da Bahia. Você pode participar também, enviar suas perguntas sobre previsão do tempo, sobre mercado, sobre questões técnicas também. Quem foi que disse que aqui não tem fruticultura? Tem sim. Daqui a pouco você vai ter até informações sobre o cancro cítrico, né, nas produções de limão aqui no Brasil. Entre em contato também, então, pelo nosso WhatsApp, 67996562266. Este foi o Agricultura BR Responde. E no próximo bloco tem também informações a respeito da safra de cana-de-açúcar do Brasil. Veja quais foram os números divulgados na manhã desta quarta pela Conab. E ainda hoje você tem valores para preços médios pelo país para soja e milho, daqui a pouco no Agricultura BR. Produtores de limão do estado de São Paulo se reuniram para discutir os problemas na produção e também na comercialização da fruta contaminada com cancro cítrico, que é uma doença da citricultura que diminui muito a qualidade dos pés e que atinge hoje em dia 9% dos pomares no estado de São Paulo. A preocupação do setor é que o aumento da incidência do cancro cítrico nas regiões produtoras de limão comprometa o comércio da fruta, sobretudo as exportações que hoje representam a maior fatia de negócios do setor. O cancro cítrico é uma doença causada por uma bactéria que em estágio avançado causa lesões nos frutos e diminui a qualidade da produção.
A falta de conhecimento dos citricultores a respeito da doença e a falta de fiscalização são alguns dos desafios a serem ultrapassados para regular o setor no controle da doença. A proposta da reunião ocorrida em São Paulo foi traçar ações de educação e, principalmente, discutir mudanças na legislação que hoje obriga a erradicação apenas da planta doente. O Fundo E-Citrus, Fundo de Defesa da Citricultura, se comprometeu a dar suporte ao setor produtivo nestes desafios. Na próxima semana, eles devem se reunir com a Câmara da Citricultura em Brasília para dar continuidade a propostas práticas destes desafios. E falando em citricultura, vamos acompanhar agora como está o mercado da laranja aqui no Brasil. Os valores subiram nestas últimas semanas. Vamos acompanhar na tela, então, o que diz o indicador do CPEA. E a gente começa mostrando os preços da laranja indústria, que é aquela que o produtor entrega direto para processamento industrial. Veja que ontem, 16 de agosto, o valor da caixa de 40 quilos e 800 gramas, que é a medida utilizada pelo setor, subiu para R$ 20,14. Neste mês de agosto, os valores já subiram mais de 1% em relação ao fechamento do mês anterior. Agora a gente gira a tela para trazer em destaque a laranja pera in natura, porque esta vem subindo com ainda mais expressão. Esta é a laranja que o produtor entrega para o mercado atacadista diretamente. Ontem foi mais um dia de leve elevação, 1 centavo apenas de alta, mas ainda assim seguindo um movimento positivo. Preço da caixa de 40 quilos e 800 gramas no mercado atacadista foi ontem negociada a R$ 21,42. A laranja pera in natura já subiu bem mais do que a industrial no acumulado deste mês de agosto. Os valores já estão 6,5% acima em relação ao fechamento do mês de julho. E para a Agricultura BR, segue falando de laranja, agora vamos saber dos valores internacionais para a fruta. Temos aqui os negócios em Nova York, vamos ver se o pessoal traz suco de laranja em Nova York. Temos aqui o mercado hoje apresentando quedas fortes para o suco de laranja. A posição de setembro perde agora 2,35%, é negociada a $1,74 mais 45 a libra-peso. Novembro também perde bastante, 2,25% de queda, vem com $1,75 mais 50 a libra-peso. Janeiro, $1,76 a libra-peso, queda de quase 2%. Março perde menos, perde 0,89%, negociado a $1,77 por libra-peso, dia de queda um pouco mais expressiva para os negócios com suco de laranja em Nova York. A Conab divulgou na manhã desta quarta-feira a segunda estimativa da safra brasileira de cana-de-açúcar temporada 2016-2017 e baixou a sua previsão em relação à projeção apresentada no mês de abril, no início do ciclo. Veja agora como estão os números estimados pela companhia. A moagem da cana-de-açúcar, que antes era estimada em 690 milhões de toneladas, foi reduzida a projeção para 684 milhões 770 mil. Apesar dessa queda em relação à projeção anterior, ainda assim, se ela for confirmada, será quase 3% superior em relação à moagem que o Brasil teve na safra 15-16. O que chama atenção é a produção de açúcar esperada para a temporada, 39 milhões 960 mil toneladas, um volume muito grande que chega a ser 19,3% superior em relação à produção de açúcar do Brasil na safra passada. E todo esse aumento na destinação da cana para a fabricação do adoçante se dá por conta dos preços mais rentáveis hoje em dia no mercado. A produção de etanol foi estimada em 27 bilhões e 800 milhões de litros de etanol, uma redução de 8,5% em relação em função da preferência pela produção de açúcar. A produção do etanol anidro, que é aquele utilizado para abastecer os combustíveis, sofreu
um aumento de 1,3% e a produção do etanol hidratado sofreu uma redução forte de 15% em função do menor consumo do biocombustível. Bom, a região do sudeste do Brasil continua, é claro, sendo a principal produtora da cana aqui no Brasil. Vamos acompanhar na tela o ranking das regiões e ver o quanto, qual é a posição delas, o quanto elas representam na produção da cana aqui no país. A gente vê a representatividade da área total de cana. Veja que o Sudeste aparece em primeiro lugar, ele é responsável por 62,2% de toda a área destinada à cana aqui no Brasil. Região Centro-Oeste aparece em segundo, com 19,9% da área, e o Nordeste em terceiro lugar, com 10,4%. A região Sul produz 7% do total do Brasil e a região Norte tem menos de 1% na participação com área de cana-de-açúcar. Vamos dar mais uma olhadinha agora em outro dado importante no que diz respeito, desta vez, à produtividade. Olha, a temporada passada de cana-de-açúcar, safra 15/16, teve um desempenho muito positivo na região Centro-Sul do Brasil, em especial Sudeste e Centro-Oeste. A produtividade foi recorde para essas regiões. Para a atual temporada, a Conab estima uma produtividade menor do que da safra passada, já que aquela foi recorde, mas os números indicam um rendimento normal para a temporada. O que chama atenção é a região nordeste do país, que safra passada sofreu com uma seca muito grande, o que derrubou muito a produtividade dos canaviais. E nessa safra deve recuperar esse rendimento. Veja comigo estes dados na sua tela. Eu chamo a sua atenção para as colunas em verde, que mostram a temporada 15/16, e a vermelha mostra a expectativa para 16/17. A gente começa trazendo em destaque o Sudeste. Veja que na safra passada, produtividade foi de 80 toneladas por hectare, e na atual temporada deve manter este patamar em 80 toneladas e 300 quilos por hectare. A região Centro-Oeste foi a que teve o melhor desempenho no ano passado e ela deve reduzir esse rendimento de 81 toneladas por hectare para 75 toneladas e 900 quilos. Uma redução, sim, mas a Conab lembra que os números estão dentro da normalidade. Há essa queda porque a safra passada foi recorde. E a região Nordeste é a que chama a atenção, já que ela saiu de 49 toneladas e 400 quilos por hectare para uma estimativa de 53 toneladas e 500 quilos. Portanto, uma recuperação nos canaviais que na safra passada sofreram más condições climáticas e também sofreram com a baixa tecnologia empregada. Estão aí, portanto, números divulgados na manhã desta quarta pela Conab para a produção da cana aqui no Brasil. Por aqui o assunto então é açúcar. Vamos saber um pouco sobre os negócios internacionais, referência da Bolsa de Nova York. É o que você acompanha comigo agora. Vamos saber como é que são esses negócios que vêm apresentando elevações. Nós temos aqui valores, apesar da queda, inclusive queda expressiva nesta quarta-feira, nós temos valores que podemos dizer que são quase históricos para o açúcar. Posição de outubro, hoje queda de mais de 2%. Posição de outubro perde 2,56%, negócios a 19 centes mais 76 por libra-peso. Março de 2017, 20 centes mais 24 de dólar por libra-peso, queda de 2,41%. Maio, 19 centes mais 69 por libra-peso, negócios com queda em 2,33%. E julho com queda de 2,29%, 19 centes mais 13 por libra-peso. Dia de recuo, ainda assim com negócios muito próximos a 20 centes de dólar a libra-peso, o que coloca, realmente mantém um patamar histórico para os negócios com açúcar em Nova York. No próximo bloco tem mais previsão do tempo aqui no Agricultura BR. O destaque vai ser para a região norte do país. Você vai ter também valores para as negociações com soja de norte a sul do país daqui a pouco no Agricultura BR.
Agricultura BR de volta. Por aqui é hora de acompanhar como o mercado do trigo vem operando no Brasil nos últimos dias. Veja o que aconteceu ontem nas duas principais praças produtoras, começando pelo estado do Rio Grande do Sul. Ontem foi um dia de baixa para o valor da tonelada do trigo brando negociado por lá. O preço saiu de R$ 836,42 na segunda-feira para fechar a terça a R$ 833,73. No Rio Grande do Sul, os valores vêm oscilando neste mês de agosto. Tem hora que opera em alta em relação ao fechamento do mês anterior, mas agora vem em campo negativo. Os valores já caíram 0,16% em relação ao mês de julho. A gente gira a tela agora para trazer em destaque o estado do Paraná, onde por lá ontem foi um dia de recuperação. Houve uma leve alta para o valor do trigo pão ou melhorador, mas que não ajuda muito na queda acumulada em agosto, que já passa de 4% no estado paranaense. O valor da tonelada por lá fechou ontem a R$ 865,19. Fabiano. Juliana, vamos saber como é que está a operação então na Bolsa de Chicago para o cereal, trigo negociado nos Estados Unidos. Temos aqui os números em relação a Chicago. Hoje é um dia positivo para a Bolsa norte-americana. Posição de setembro vem a $4,25 o bushel, alta de 0,53%. Dezembro, 0,34% de elevação, $4,41 o bushel. Março de 2017, 0,27% de alta a $4,59 o bushel. E por último, maio, $4,69 por bushel. É essa a única posição aqui, com o campo já negativo, mas ainda na estabilidade, vem perdendo agora 0,05% essa última posição negociada com trigo lá nos Estados Unidos. A região norte do Brasil vem sofrendo muito em relação ao clima. A última temporada foi de El Niño aqui no Brasil, que para essa região do Brasil, para essa região do país, causa muita seca, falta de chuvas. Além da estiagem, a região norte vem apresentando uma incidência muito grande de queimadas nos últimos períodos. Vamos falar com a Nadiara agora, da Somar Meteorologia, para saber como que deve ficar o clima por lá nos próximos dias. Para os próximos períodos, por enquanto, não há expectativa de volumes expressivos de água a ponto de recuperar os índices de umidade do solo nas áreas mais secas sobre o norte do país e também recuperar o nível dos rios que estão muito baixos. A expectativa é que a situação melhore no decorrer da primavera e principalmente no próximo verão, por causa da formação do fenômeno Laninha, que aumenta as chuvas em alguns estados da região norte. Por enquanto, a situação é bastante crítica, desde o Acre até o Tocantins. Nestas áreas, a chuva foi muito irregular durante o verão por conta da atuação do fenômeno El Niño e nesta época do ano já é comum chover menos e as chuvas ficam mais concentradas principalmente em partes aqui do Amazonas, Roraima e norte do Amapá, que é justamente as áreas que a gente observa solo mais úmido, com índices que ultrapassam 50%, principalmente nas áreas em verde do mapa. Agora, para os próximos dias, a distribuição da chuva não deve mudar muito sobre a região norte. Para quinta-feira, expectativa de chuvas aqui em boa parte do Amazonas, Roraima e até mesmo no Acre. Só que a chuva mais expressiva deve ficar concentrada na divisa entre o Amazonas e Roraima. No Acre é uma chuva muito isolada de curta duração que não deve recuperar a umidade no solo. E chuva muito isolada também deve ocorrer aqui sobre o norte do Pará e o Amapá. Já em toda a área amarela do mapa, o tempo vai permanecer bastante seco e quente, fazendo com que a umidade do solo caia ainda mais e aumente também o risco para queimadas nestas áreas. A temperatura máxima ela chega próxima aos 40 graus no sul do Amazonas, a em torno dos 35 graus em Rondônia e a 38 graus em Palmas, no Tocantins. Para os próximos 5 dias, os maiores volumes de água estão previstos principalmente aqui para o meio oeste do Amazonas, algumas áreas de Roraima, e a chuva ganha um pouquinho mais de intensidade também no Acre, mas não há
há previsão para volumes expressivos de água a ponto de recuperar o nível dos rios. Tempo bastante seco em toda esta área branca do mapa, que cobre Rondônia, Pará, Amapá e principalmente o Tocantins. No próximo período, a situação também não muda muito. Do dia 22 ao dia 26 de agosto, chove aqui na faixa norte da região, que já é a região que está com solo mais úmido, e o tempo seco vai predominar em toda a área branca, que vai desde o Acre até o Tocantins. Hoje eu encerro por aqui minha participação, mas amanhã eu volto com mais informações do tempo na Agricultura BR. Até lá! Até lá, Nadiara. Nadiara sempre trazendo informações importantes para quem está no campo, para quem produz. Informações como essa também. Você vai ver agora um levantamento exclusivo feito pela equipe do Agricultura BR que mostra prazos diferenciados em relação ao que acontece com o preço do milho no Brasil. Primeiro, a identificação dos picos de preços relacionados ao cereal no país. E, posteriormente, o que aconteceu também na última semana. Nós vamos começar esses destaques com o estado de Mato Grosso do Sul em relação ao milho. Os valores máximos foram atingidos durante o mês de maio. É o que nós vamos acompanhar agora. Vamos saber o que aconteceu desde então. Então, nós temos aqui milho no estado de Mato Grosso do Sul. Aqui é o levantamento de uma semana. Em uma semana, o estado de Mato Grosso do Sul teve essa evolução. Quinta-feira passada, R$ 36,00 era o valor da saca de 60 quilos, valor que foi mantido até esta última segunda-feira. Depois, terça e quarta-feira, nesta última terça e esta quarta-feira, apresentando o valor de R$ 35,50 por saca de 60 quilos. Portanto, se considerado essa semana, esse período considerado, perdeu 50 centavos, perdeu 1% do valor. Em relação ao que acontece desde o pico de preço, aí os valores caem um pouco mais, até porque o Brasil entrou em período de colheita. É o que você confere conosco agora, o que acontece com a saca de 60 quilos do milho, que é aqui datas diferenciadas para que o agricultor ele consiga visualizar também o que aconteceu com o valor da saca de 60 quilos. 20 de maio, pico de preço para o valor da saca de 60 quilos do milho, R$ 47,50. Em junho, isso já depois da primeira quinzena, nós tivemos valores muito fortes para o milho até o fechamento da primeira quinzena de junho. Depois, ele recuou um pouco. E no caso, no dia 18 de junho, recuou para R$ 40,00 a saca de 60 quilos, teve o valor mais baixo durante o mês de julho. No dia 11 de julho, em pleno início de colheita, R$ 30,00 a saca de 60 quilos era o valor encontrado no estado de Mato Grosso do Sul. No dia 7 de agosto veio para R$ 38,00 e neste último dia 17 de agosto, quarta-feira, valores em R$ 35,50. Se considerar o valor de pico para o milho neste ano de 2016, que aconteceu aqui em maio, até a data atual, há uma queda para o valor na ordem de 25,2%. Vamos agora acompanhar o que aconteceu com o preço do milho em outro estado que faz muita compra do cereal, que é Santa Catarina. Nesta última semana, os valores também recuaram, 50 centavos por saca é o que a gente vai acompanhar agora. Veja comigo na sua tela como que o mercado catarinense operou nos últimos dias. Quinta-feira da semana passada, o preço da saca do cereal era de R$ 47,50. Ele se mantinha o mesmo até a sexta e começava essa semana com um novo patamar, a R$ 47,00 a saca. No acumulado destes últimos dias, portanto, o valor do milho em Santa Catarina perdeu 1% de preço, o equivalente a 50 centavos por cada saca. Se a gente fizer aquela análise um pouco mais estendida, desde o mês de maio, quando houve o pico de preços aqui no Brasil, a queda é acentuada para o valor do cereal. Para o caso de Santa Catarina, a baixa chega a 15% nos últimos 3 meses. Vamos acompanhar, então, como foram os valores negociados nestes últimos períodos por lá. Veja que no dia 20 de maio, pico de preço para o estado, R$ 55,50 era o valor pago pela saca do cereal. No dia 18 de junho já vinha abaixo para R$ 49,00 a saca e no dia 11 de julho já alcançava o preço mínimo do período, R$ 44,00 pela saca de 60 quilos. Agosto começou com nova elevação de preços. No dia 7 já eram R$ 51,00 a saca e para a data de hoje um novo recuo foi anotado, levando o preço da saca para R$ 47,00. No acumulado destes últimos 3 meses, em média, há uma queda, portanto, acentuada de 15,3% para o valor do milho negociado no estado catarinense.
E o que vem mantendo os valores em elevação e mais firmes para a soja na Bolsa de Chicago, como você tem visto nas últimas edições do Agricultura BR, é a demanda. A demanda por soja continua muito forte, principalmente por conta do fator China. E nós falamos de fator China porque realmente é determinante. A China precisa comprar, fazer aquisição de muita soja, entra muito forte no mercado, fazendo as suas aquisições e hoje comprou mais 381 mil toneladas de soja dos Estados Unidos, que somadas às 119 mil toneladas que foram confirmadas nesta última terça-feira, são 500 mil toneladas de soja vendidas em 2 dias para os chineses por parte dos americanos. E isso ajuda a dar sustentação nos valores em Chicago. Vamos ver então como é que está esse cenário nesta semana aqui para sojas vendidas apenas para a China pelos norte-americanos durante esta semana. Terça-feira, 119 mil toneladas, quarta-feira, 381 mil, total de 500 mil toneladas de soja que foram vendidas com o chamado destino China, vendas avulsas feitas pelo Departamento de Agricultura norte-americano, que tem a obrigação, quem vende, as tradings que operam e que realizam essas vendas, tem a obrigação de fazer essa informação sempre que acontecem acima de 100 mil toneladas. E toda essa demanda pela China é o que tem feito os valores em Chicago subirem, como você viu há pouco com o Fabiano. A gente vai dar uma olhadinha agora nos negócios em tempo real, como que a soja vem operando na Bolsa de Chicago. Veja comigo que as posições vêm com alta nesta quarta-feira. A posição de setembro já negocia a soja $10, 28 centes mais 25 por bushel, com alta de 0,85%. Valores para novembro estão em $10, 15 centes, alta de 0,76%. E a posição de janeiro do ano que vem opera com alta de 0,71%. Negócios para a soja agora a $10, 14 centes mais 50 por bushel. Por aqui, a hora de cotações da soja no Brasil. E a Agricultura BR traz para você o último destaque da edição de hoje, é o dólar, moeda norte-americana, que vinha apresentando alta nesta quarta-feira. Dólar comercial neste momento com alta forte, 0,93% de elevação, negócios em R$ 3,22 mais 5, somado a essa alta que nós vimos na Bolsa de Chicago, tem ajudado os preços por enquanto. Nós temos informações para os portos brasileiros, principalmente no Porto de Paranaguá, tem ajudado um pouco nos valores de comercialização. Esta edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. E não se esqueça, você pode rever todo o programa acessando o portal do SBA. Tenha uma boa tarde e até a próxima. Este é o Agricultura BR. A inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais.